Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Fisiologia e Biofísica. Meu nome é André Massensini, eu sou professor do Departamento de Fisiologia e Biofísica da UFMG e esta aula faz parte de um material que está sendo criado para o ensino remoto emergencial aqui na UFMG. Portanto, todos os direitos são reservados à UFMG e esse material pode ser utilizado pelos nossos estudantes. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco a respeito do sistema neurovegetativo, dando ênfase às ações autonômicas, na realidade do sistema nervoso autonômico e das ações neurovegetativas do corpo humano. Ao termo dessa aula, vocês devem ser capazes, os estudantes, de atingir os objetivos que são listados aqui, e para isso então nós vamos hoje bater um papo a respeito do sistema nervoso autônomo e nós vamos começar, na realidade, antes de dar início à nossa aula, fazendo aqui uma provinha surpresa de neurofisiologia para que a gente possa revisar todo o conceito, todo o conteúdo que foi dado até agora. Eu deixo para vocês aqui então o link para essa prova. Eu vou dar 5 minutos para que vocês possam fazer então esse teste antes de começarmos a nossa aula. Está aí o link para vocês acessarem a prova e ao término da prova vocês voltarão então para essa aula, tá bom? Obrigado então. Bom, na realidade, o que eu fiz agora com vocês foi uma brincadeira para mostrar como é que o sistema nervoso autônomo, o sistema nervoso neurovegetativo, atua em determinadas circunstâncias, né? Provavelmente no início desse vídeo vocês estavam tranquilos, prontos para assistir a aula, e quando de repente o professor diz, olha, nós vamos fazer agora um teste, uma provinha surpresa, automaticamente algo nos chama a atenção, nós ficamos mais alerta, o estado de alerta sobressai, o coração dispara, abrimos mais o olho, ou seja, nos tornamos mais ativos diante de uma informação que não estava prevista, tá certo? Quando nós chamamos então o sistema neurovegetativo de sistema nervoso autônomo, por que neurovegetativo ou autônomo? Na verdade, esse termo autônomo foi cunhado há vários anos por alguns autores, e eles de fato tinham uma certa razão de dizer que era autônomo, porque nós vamos ver hoje que tudo aquilo que nós realizamos, ou que na realidade o nosso corpo realiza em relação às ações que possam levar a um controle, a chamada homeostase, que é o equilíbrio das nossas funções, ela é feita de forma autônoma. Nós, na realidade, não atuamos ou não agimos pela nossa vontade para que a gente possa, então, regular, por exemplo, a frequência cardíaca, a pressão arterial, a frequência respiratória, a nossa atividade motora com produção de energia nos músculos para que a gente possa andar, correr, caminhar, entre outros que eu vou citar para vocês. E o neurovegetativo, porque na realidade nós temos funções que são neurovegetativas, ou ações neurovegetativas que nos fazem, por exemplo, ter sede, sono, controlar a nossa temperatura. Então tudo isso faz parte dessa aula que nós vamos ver hoje aqui. Bom, qual a importância do sistema nervoso neurovegetativo para a nossa vida, para o nosso dia a dia? Bom, eu já citei algumas, mas no momento, por exemplo, de estresse, ou no momento em que nós precisamos de fugir, por exemplo, uma situação de extremo perigo, nós vamos precisar então de energia. E de onde pode vir essa energia? Bom, essa energia, é claro que ela virá do nosso processo respiratório, mas nós vamos precisar de glicose para que isso possa levar então energia para os nossos músculos, de onde nós vamos gerar força para fugir de determinadas situações de emergência. Então, a respiração significa que nós precisaremos controlar ou gerenciar a nossa frequência respiratória. Então, diante desse ponto de extrema necessidade ou de urgência, uma situação de emergência, o sistema nervoso neurovegetativo acionará todas as alças de controle para que a homeostase possa propiciar, por exemplo, o aumento de frequência cardíaca, que fará então com que nós tenhamos uma maior circulação
do sangue, que por sua vez será oxigenado com maior frequência respiratória. Isso então fará com que nós tenhamos mais energia chegando até os músculos e nos dará condições, por exemplo, de fugir, né? Mas ao mesmo tempo nós temos situações em que existe quase que o oposto de uma situação de luta ou fuga, né? Aqui eu trouxe uma charge em que nós vemos que a preguiça é a mãe de todos os vícios, né? Mas aí o garotinho diz que mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Ou seja, todos nós temos preguiça, todos nós passamos por momentos em que nós queremos ficar quietos e nesses momentos, ao contrário de uma situação em que nós estamos tentando fugir, né, ou resolver uma emergência, nós de fato temos o contrário, né, uma redução da pressão arterial, uma redução da frequência cardíaca e da frequência respiratória. Não há necessidade alguma de aumentarmos as energias nos músculos se nós vamos ficar quietos ou se nós vamos tirar um cochilo logo após o almoço. Então são situações que são controladas de forma autonômica por respostas neurovegetativas do nosso corpo. E não somente isso, trouxe aqui uma outra figurinha, né, uma tirinha mostrando, né, o casalzinho aqui, a jovem dizendo para ele que é muito divertido estar com o rapaz e deixa ele morrendo de vergonha. Quantas vezes nós não passamos por isso, né? Uma outra pessoa que nós provavelmente temos afeto, nos faz um elogio, né? E o rosto, né, enrubrece. Por que isso acontece? É uma resposta também neurovegetativa que nos põe diante de uma situação em que demonstra, né, a nossa resposta autonômica àquela ação que veio, no caso aqui, da mocinha e do rapaz. Então nós vamos ver hoje algumas dessas respostas autonômicas, mas a gente vai passar primeiro aqui por uma rápida revisão, onde nós vamos lembrar que, de fato, existe uma relação direta entre a resposta do sistema nervoso central e alguns músculos que são efetores. Então aqui nós temos o músculo estriado, que nós vimos a resposta, o músculo que então preenche a musculatura esquelética, ele é ativado diretamente por neurônios motores e ele sofre um controle voluntário. Então nós somos capazes de ativar diretamente toda a musculatura estriada. Nós temos também uma outra musculatura estriada que não é esquelética, que é a musculatura cardíaca. Então lá no coração nós temos o músculo estriado que sofre uma ação involuntária, um controle involuntário por parte do sistema nervoso autonômico. Assim como toda a musculatura lisa do nosso corpo também parte de um controle involuntário que passa pela ativação, então, de um sistema visceral, né? Então nós temos um sistema nervoso, um sistema somático e um sistema visceral. Nós já discutimos anteriormente as ações somáticas, né, do sistema nervoso. Hoje nós vamos falar um pouco mais das ações viscerais do sistema nervoso, tratando especialmente do sistema nervoso autônomo, né, onde nós vamos ver 3 divisões, né, basicamente dando enfoque à divisão simpática e à divisão parasimpática, e numa outra oportunidade nós falaremos com mais detalhe a respeito do sistema nervoso entérico, ou seja, toda a ação do sistema nervoso autônomo sobre órgãos e vísceras em geral. Bom, como é que funciona então toda a ação do sistema nervoso autonômico? Nós temos aqui representado então uma ação de vias indiretas do sistema nervoso neurovegetativo, né? Então vou rapidamente relembrar. Nós temos aqui na esquerda uma ação do sistema nervoso somático, que nos dá uma relação então de atividade durante a vida, né? Uma motricidade somática, ou seja, eu quero brincar, eu quero jogar, ou eu quero exercer alguma atividade que eu ativo a musculatura estriada, esquelética, eu tenho então uma ativação de um neurônio que sai do sistema nervoso, né, central, o motoneurônio, que vai inervar diretamente a uma musculatura estriada esquelética, levando então uma ação, uma resposta motora. Mas o sistema nervoso visceral, ele vai controlar um pouco mais a vida neurovegetativa. E nós temos então neurônios que saem do sistema nervoso central, lá da medula, né? E esses neurônios vão agir por meio de outros neurônios que também compõem o sistema nervoso autonômico, eles vão agir sobre musculatura lisa, por exemplo, ou musculatura estriada cardíaca, ou até mesmo sobre glândulas, né? Regulando então
toda essa atividade motora e secretora desses diferentes órgãos e vísceras. Bom, como é que funciona então a ação de regulação da homeostase, né? Eu falei com vocês aqui que o sistema nervoso autônomo ele tem então essa função principal que seria de regular de forma autonômica, sem precisar da nossa ação, da nossa vontade, regular então a ação de homeostase, ou seja, de equilíbrio entre os diferentes órgãos e sistemas, partindo das informações que saem do sistema nervoso central. Ou seja, nós temos atividades no sistema nervoso central que precisam chegar até os órgãos-alvo para que lá então sejam desenvolvidas ou realizadas ações em resposta a algum tipo de informação sensorial que foi recebida. Então nós temos uma ligação direta do sistema nervoso central até os músculos, como nós vimos musculatura estriada esquelética, e nós sabemos que tem uma informação sensorial que parte da periferia e chega até o sistema nervoso central. E nesse caso específico, nós temos no sistema nervoso autônomo neurônios que vão sair do sistema nervoso central e por meio do sistema nervoso periférico, eles vão atingir então os órgãos-alvo. Então esses neurônios que partem do sistema nervoso central, né, eles vão deixar o sistema nervoso central em direção ao sistema nervoso periférico, por meio, né, utilizando o sistema nervoso periférico em direção aos órgãos-alvo, e para isso eles vão, na realidade, o que é diferente do que nós vimos na musculatura estriada, por meio dos neurônios alfa-motores, eles vão fazer uma conexão aqui no meio do caminho, e um segundo neurônio então irá projetar sobre o órgão-alvo. Então essa aqui explicaria como o sistema nervoso central comunica com os órgãos-alvo aqui, dando o exemplo do coração para a inervação simpática. E nós sabemos que essa conexão que existe entre o primeiro neurônio que saiu do sistema nervoso central e o segundo neurônio acontece num local que nós chamamos de gânglio autonômico, né? Esse segundo neurônio aqui, que projeta até o órgão-alvo, ele não está solto, ele está então presente, né, e organizado dentro de uma organização anatômica chamada de gânglio, né? E então esses nervos, aqui nós representamos um só neurônio, mas na realidade nós sabemos que são, né, conjuntos de feixes ou fibras nervosas, né, alcançando então um órgão-alvo. Da mesma maneira, né, existe um gânglio aqui. Para o sistema nervoso parasimpático, nós temos um neurônio que parte do sistema nervoso central, faz conexão com um segundo neurônio também, e esse segundo neurônio, por sua vez, faz conexão sobre o sistema, né, de órgãos e tecidos, né, no caso aqui a representação do estômago, né, no trato gastrointestinal. Então um neurônio pré-ganglionar, conectando aqui também por meio de um gânglio, né, aqui parasimpático, um gânglio parasimpático sobre o segundo neurônio, que por sua vez conecta aos órgãos-alvo. Vocês podem ver de cara que já existe aqui uma diferença anatômica onde o sistema nervoso simpático possui um neurônio anterior, né, um neurônio que seria chamado aqui, antes do gânglio, né, de neurônio pré-ganglionar, que é o neurônio que parte do sistema nervoso central, fazendo conexão sobre o neurônio que está no gânglio, né? Então nós temos os neurônios pré-ganglionares, onde no simpático o neurônio pré-ganglionar ele é menor, tem uma fibra pré-ganglionar mais curta, enquanto que o parasimpático possui uma fibra pré-ganglionar mais longa, né? Os dois então aqui fazendo conexão sobre o neurônio, esse segundo neurônio então chamado de neurônio pós-ganglionar. Na realidade, esse neurônio é um neurônio ganglionar por apresentar os seus corpos no gânglio, né? Então, fora do sistema nervoso central, onde nós concentramos os corpos neuronais, nós chamamos então de gânglio, e esses gânglios são gânglios autonômicos. Por isso, então, esse neurônio, muitas vezes conhecido como um neurônio pós-ganglionar, ele na realidade é um neurônio ganglionar, e sua fibra sim é uma fibra pós-ganglionar, tá certo? Então, esses dois neurônios. E o neurônio, então, pós-ganglionar no simpático, ele é mais longo, tem uma fibra mais longa do que o neurônio pós-ganglionar que aparece no sistema simpático, no sistema parasimpático, né? Dessa via parasimpática que projeta, então, até os órgãos.
Algumas vezes, inclusive, esse neurônio pós-ganglionar, né, ele pode estar presente, inclusive, no órgão-alvo, né, na víscera, como vários exemplos que nós vamos citar mais para frente, tá bom? Outra coisa importante que nós precisamos entender é a origem desses neurônios quando eles partem do sistema nervoso central, né? De um modo em geral, nós podemos ver que os neurônios que saem do sistema nervoso central, chamados de neurônios pré-ganglionares simpáticos, eles estão localizados nessa região, né, da medula, na região torácica e lombar, por isso conhecido então como neurônios tóraco-lombares, né? São neurônios que partem aqui da medula nessas regiões, né, torácicas e lombares. E nós temos então a sua projeção aqui para os gânglios, né? Nós podemos ver aqui que existe então uma coleção de gânglios, né, ao longo aqui da coluna vertebral, né? Então esse chamado tronco simpático, a cadeia ganglionar do tronco simpático, onde nós temos, por exemplo, o gânglio cervical posterior, o gânglio cervical médio, o gânglio cervical anterior. Embora alguns desses gânglios não estejam localizados anatomicamente próxima da região tóraco-lombar, eles também são gânglios, então, simpáticos, como é o exemplo do mesentérico aqui posterior, tá bom? Que vai inervar lá o colo e a bexiga e a parte de genitália. E nós temos, então, nessa porção sacral e mais encefálica, mais cranial, né, os neurônios que são neurônios pré-ganglionares parasimpáticos. Então nós temos aqui desses pares, né, de nervos cranianos, a projeção então de neurônios que são neurônios parasimpáticos. Esses neurônios pré-ganglionares, vocês podem ver que eles são mais alongados, fazendo uma conexão já quase que direta sobre o órgão, como é o caso do pulmão e do coração, ou das vísceras abdominais. E aqui na região sacral também nós temos então esses neurônios pré-ganglionares parasimpáticos que vão também inervar, né, os neurônios pós-ganglionares desses órgãos, como por exemplo aqui colo, bexiga e genitália. Então aqui nós temos neurônios pré-ganglionares que fazem conexão sobre neurônios que serão os chamados pós-ganglionares, tá certo? Então aqui mostrando para vocês anatomicamente a diferença entre esses dois sistemas, o sistema parasimpático e o sistema simpático. Nós também podemos ver o seguinte: esses neurônios que partem tanto no simpático, né, aqui do lado esquerdo, quanto no parasimpático, já do lado direito, que partem dessas regiões, né, da medula espinhal, eles fazem conexão sobre órgãos e sistemas. Nós podemos ver, por exemplo, aqui, que tanto o simpático quanto o parasimpático, eles vão ser capazes, então, de conectando sobre, por exemplo, aqui, o olho, gerar uma resposta neurovegetativa sobre atividades no olho, né? Por exemplo, aumentando ou diminuindo aqui, né, a abertura da pupila, né? Então nós podemos ter uma dilatação da pupila ou até mesmo uma constrição da pupila, dependendo da ação. Se nós chamarmos o sistema simpático de um sistema que nos dá um pouco mais de atividade, ou seja, eu preciso fugir, ou eu preciso ter uma ação muito mais ativa da minha musculatura, né? Então, se eu sou colocado numa situação onde eu preciso ficar mais atento, a ação simpática sobre a pupila deveria causar midríase, né? Um aumento, a dilatação da pupila, para que eu pudesse ter, então, uma maior percepção, um maior campo, né, de visão e perceber melhor o que estivesse acontecendo ao meu entorno. Enquanto que no parasimpático, relacionado mais a uma fase de descanso, né, de repouso, eu não precisaria então dessa dilatação para tirar um cochilo. Melhor então é que eu tivesse miose, né, uma redução, a contração então da pupila para que eu pudesse ter um descanso. Se nós pensarmos assim, nós podemos fazer essas correlações, vou mostrar mais adiante para você, para quase todos os órgãos, né? Não é verdade que as ações do parasimpático sempre contrapõem as ações do simpático. Nós vamos ver, por exemplo, que de um modo geral, não existe inervação parasimpática sobre os vasos, né? Então, de um modo em geral, nós temos
uma inervação simpática sobre os vasos, né, onde é mantido o que nós chamamos de tônus simpático. Então trago para vocês aqui já mais uma informação a respeito da atividade de cada um desses sistemas. Quando nós dizemos que o simpático ele é mais direcionado a uma ação de movimento e de atividade, não significa que ele seja um sistema, né, um sistema autonômico que fique o tempo inteiro desligado ou o tempo inteiro ativado. Existe um tônus, ou seja, uma atividade basal, tanto do sistema simpático quanto parasimpático, que mantém uma regulação desses dois sistemas, mantendo então um tônus sobre os órgãos, mantendo a homeostase, né, o equilíbrio necessário ali para aquela determinada atividade. Se eu tomo um susto, ou se eu sou colocado numa situação de emergência, o coração dispara, ou seja, aumenta a força de contração, aumenta a frequência contrátil, né, no coração, e isso requer, passado aquele instante inicial, né, do susto ou da situação, uma contração do parasimpático para que a gente possa então organizar e manter esse equilíbrio, porque se nós aumentarmos frequência e força contrátil no coração, nós teremos um pico de frequência, o que não é bom ser mantido durante todo o período de fuga ou de luta, por exemplo. Então, uma ação contrária do parasimpático, um tônus parasimpático vem para equilibrar, então, esse deslocamento aí que foi feito, né, na frequência cardíaca e na força cardíaca pela ação simpática, mantendo, então, de volta um equilíbrio, né, na frequência e na força, retornando, então, a pressão arterial para o seu nível basal. E assim nós teríamos inúmeros outros exemplos mostrando que ocorre um equilíbrio entre o tônus parasimpático e o tônus simpático para que a gente tenha, então, a homeostase nesses diferentes tecidos e órgãos, né? Então, de modo geral, o que nós temos? Na via motora somática, ação do sistema nervoso central aqui, neurônio motor sobre a musculatura, a liberação de acetilcolina sobre um receptor nicotínico, nós já vimos isso muito bem. Na via parasimpática, nós temos a projeção de um neurônio pré-ganglionar que sai lá do sistema nervoso central sobre um neurônio que está no gânglio. E interessante ressaltar que esse neurônio, a sua conexão também é colinérgica, vou mostrar mais adiante. E o segundo neurônio aqui, o neurônio pós-ganglionar, também atua sobre os efetores autonômicos, sejam músculo liso cardíaco, ou glândulas endócrinas, ou glândulas exócrinas, ou tecido adiposo, né, seja o seu órgão-alvo, também liberando acetilcolina. Tá? Então, é fácil a gente entender. Tá? Tanto na via parasimpática quanto na via simpática, o neurônio pré-ganglionar, que parte do sistema nervoso central, faz uma conexão no gânglio, e a conexão ganglionar aqui, a liberação é de acetilcolina, e o receptor é nicotínico, tá certo? No parasimpático, a projeção do neurônio pós-ganglionar sobre o órgão-alvo é a liberação de acetilcolina, mas o receptor não é mais nicotínico, é um receptor muscarínico, é um receptor metabotrópico acoplado a proteínas G, que é capaz então de realizar diferentes ações, dependendo do tipo de proteína G, né, em que a acetilcolina vai agir do tipo do receptor muscarínico. Para a via simpática, nós temos no gânglio acetilcolina, existem algumas exceções que eu vou mostrar para vocês, mas de um modo em geral, nós temos então, chegando até os órgãos efetores, neurônios pós-ganglionares que vão liberar norepinefrina, tá? E nesse caso, norepinefrina ou noradrenalina, né? Mesmo significado, é uma substância que é produzida pelos neurônios adrenérgicos e é muito parecida com a adrenalina. Né? A adrenalina, nós temos então a liberação de adrenalina pela adrenal, né? Vou mostrar para vocês mais adiante, como aqui apresentado, né, na via simpática da adrenal. Então nós temos o córtex e a medula da adrenal, onde nós liberamos a adrenalina daqui na corrente sanguínea e da corrente sanguínea para os órgãos efetores, tá? Mas via neural aqui, nós temos então neurônios pós-ganglionares que vão liberar norepinefrina agindo sobre receptores do tipo alfa ou do tipo beta,
tá? Vou mostrar mais adiante depois para vocês com detalhe. Então, como eu disse, ponto de vista neural, dos gânglios simpáticos partem esses neurônios que são adrenérgicos, no caso das vias simpáticas, do sistema nervoso simpático, mas nós temos também liberação de adrenalina na forma de hormônio, que é produzido pela medula da adrenal ou da glândula suprarrenal, tá? Essa liberação é uma liberação massiva. Você já deve ter escutado aí, né, quando nós passamos por um susto muito grande, um aperto grande, ou mesmo quando nós realizamos alguma atividade, né, descer uma cachoeira, ou pular, saltar de paraquedas, ou fazer dar um salto de body jump, né, de uma ponte, o pessoal fala, nossa, essa atividade é pura adrenalina. Por quê? Porque nós estamos diante de uma situação de altíssimo estresse. Nós estamos nos colocando numa situação de fato de altíssimo perigo e o sistema nervoso autônomo nos coloca numa situação de que, olha, agora eu vou banhar todos os tecidos com adrenalina, libera adrenalina de forma hormonal e isso vai fazer então que eu coloque todos os órgãos e sistemas prontos para agir. É claro que se o paraquedas não abrir, não vai adiantar bater asa porque não vai resolver o problema, tá certo? Mas o nosso sistema nervoso autônomo acende uma luzinha e diz, vamos colocar o sistema simpático para funcionar, produzindo energia nos músculos, aumentando a frequência respiratória, aumentando a frequência cardíaca, porque nós vamos precisar bater asa se o paraquedas não abrir, tá bom? Brincadeiras à parte, vamos seguir em frente. Existe uma outra diferença anatômica importante entre a junção neuromuscular esquelética, que nós vimos algumas aulas, e a junção neuromuscular visceral, tá? Na junção neuromuscular, lá no músculo esquelético, nós temos uma sinapse localizada lá na placa motora, né? E essa membrana ela é bem organizada e especializada lá na placa motora, a junção neuromuscular, certo? No caso da junção neuromuscular visceral, nós não temos uma placa, não existe uma sinapse. Nós temos essas pequenas terminações que são chamadas de varicosidades, que estão aqui nesses terminais do axônio. Eles estão, então, entremeados às células musculares, né? E essas varicosidades, então, é que vão atingir os receptores pós-sinápticos nas células de musculatura, por exemplo, lisa, né? Mostrando, então, agindo, então, de forma a liberar o seu neurotransmissor e agir aqui nas placas, nas regiões pós-sinápticas no espaço intersticial, tá? Então, não existe, de fato, uma placa motora como existe na junção neuromuscular esquelética. E essas pequenas varicosidades, nessas pequenas terminações que junto lá no final do neurônio, né, pós-ganglionar, entremeando então as células no tecido, no órgão-alvo, vão fazer a liberação do neurotransmissor, seja acetilcolina ou noradrenalina, ou até em algumas situações nós podemos ver a liberação de dopamina, mas são casos à parte, né? Isso é exceção. Então, o que nós temos aqui, comparando os sistemas eferente somático e visceral, é que do ponto de vista da sinapse, como eu mostrei para vocês agora, não existe junção neuromuscular, nós temos a varicosidade, né? Uma sinapse muito ampassando no sistema nervoso autônomo. O neurônio é pós-ganglionar no parasimpático e pós-ganglionar no simpático. Nós temos acetilcolina, né? E o pós-ganglionar no simpático, adrenalina, né? No caso, mais especificamente, uma proporção muito maior, noradrenalina, né? Sendo a adrenalina liberada de forma sistêmica como um hormônio, né? Então, no neurônio pós-ganglionar, nós temos aqui ação. No parasimpático é colinérgico, no simpático é adrenérgico. No motoneurônio é a acetilcolina, desculpem. Lembrando que no pré-ganglionar, ou naquele neurônio que sai do sistema nervoso central, no sistema nervoso autônomo, tanto simpático quanto parasimpático, acetilcolina e o receptor é nicotínico, né? Então aqui no parasimpático, a acetilcolina lá no órgão-alvo é muscarínico, enquanto que o adrenérgico cabe ao simpático com os receptores alfa e beta, né? Esses receptores são metabotróficos, ou seja, acoplados à proteína G, e por isso mesmo eles geram potenciais excitatórios ou inibitórios pós-sinápticos, tá bom? Vou mostrar depois para vocês com mais detalhe a respeito disso. Então vamos lá. No gânglio
a transmissão pré-sináptica para a pós-sináptica, né, do neurônio pré-ganglionar à esquerda para o neurônio pós-ganglionar aqui no corpo, né, do neurônio que está no gânglio, esse neurônio pós-ganglionar, ela acontece por meio da liberação do pré-ganglionar para o pós-ganglionar de neurotransmissor acetilcolina, né? Como eu disse anteriormente, a acetilcolina liberada então nessa região, ela vai agir sobre receptores que são receptores nicotínicos que estão aqui no neurônio pós-ganglionar, fazendo então com que essa atividade aqui seja uma atividade rápida, porque os receptores nicotínicos são ionotrópicos, né? São canais iônicos acoplados aí à membrana. Então, uma vez acionados, eles abrem e permitem a passagem, a entrada de íon sódio. Dependendo do equilíbrio de membrana, pode haver saída de potássio, mas, de um modo geral, nós temos entrada de sódio com a produção de potenciais excitatórios pós-sinápticos, tá? Gerando, então, uma atividade de excitabilidade na membrana do neurônio pós-ganglionar, tá? Então, o neurônio pós-ganglionar se torna mais excitável. Esse é o receptor, então, nicotínico colinérgico, onde se liga aqui a acetilcolina, e a atividade desse receptor abre um poro que deixa passar sódio, né, para o interior então, da célula nervosa. Dependendo da atividade do equilíbrio da membrana, pode existir também a saída de potássio, tá? Mas nesse caso aqui especificamente, você tem a entrada de íon sódio despolarizando a membrana. No sistema nervoso simpático, fora do gânglio, já na ação do pré-sináptico para o pós-sináptico, eu tenho o neurônio pós-ganglionar, né, aqui à esquerda, agindo sobre o órgão-alvo, que está aqui representado por um coração. A atividade, então, desse neurônio pós-ganglionar libera noradrenalina, e a noradrenalina, por sua vez, se liga aos receptores que podem ser do tipo alfa ou do tipo beta, né? Depois vou mostrar um pouco mais de detalhe para vocês a respeito desses receptores, né? Então essa é a ação pré e pós-sináptica, no caso do pós-ganglionar para o simpático sobre o órgão-alvo. E no caso, aqui só dando um exemplo então para receptores adrenérgicos do tipo alfa e beta, né, a subfamília alfa 1A, né, então os receptores alfa nós temos alfa 1 e alfa 2, beta também nós temos uma subfamília que da subfamília beta 1 nós temos beta 1, beta 2 e beta 3 por uma questão de atividade farmacológica sobre esses receptores de membrana, né? Da alfa 1A, nós podemos dizer que a família engloba os receptores alfa 1A, 1B e 1D, e na família alfa 2A nós temos alfa 2A, 2B e 2C, tá? Isso então depende da atividade desses receptores, que são caracterizados por sua ação em relação à atividade farmacológica e sua função em cada um dos tecidos, né? E o acoplamento de cada um desses receptores a um tipo específico de proteína G, da família das proteínas G, tá bom? Então aqui, agora sim, no sistema nervoso parasimpático, nós temos no pré-sináptico pós-ganglionar, né? Isso aqui então já a conexão do neurônio pós-ganglionar do lado esquerdo sobre o órgão-alvo aqui, o estômago, né? Um representante aqui do trato gastrointestinal, e essa atividade leva à liberação de um neurotransmissor que, neste caso, não só no gânglio, mas também aqui sobre o órgão-alvo é acetilcolina, com uma diferença importante que agora esses receptores não são mais nicotínicos e sim muscarínicos. São receptores acoplados à proteína G, né? São receptores metabotrópicos que acoplados então à proteína G vão gerar respostas que podem ser tanto inibitórias quanto estimulatórias, assim também como eu disse anteriormente para os receptores que são ativados por adrenalina ou noradrenalina. Tá certo? Então, isso aqui é uma representação de um receptor muscarínico do tipo M2, né? Eu mostrei lá o nicotínico, esse aqui é o muscarínico, esse é um muscarínico do tipo M2, tá? Esse é um dos receptores para acetilcolina metabotrópico que é expressado, né, ou aparece, né? Nós vemos a expressão desse receptor M2 na musculatura do coração. Aqui a ativação desse receptor pela acetilcolina leva
a uma ativação da proteína G inibitória, que por sua vez leva à atividade de um receptor aqui, que é um canal para potássio. Essa proteína, então, de membrana, desculpa, eu disse receptor, mas na realidade é um canal, uma proteína de membrana, e o canal de potássio, né, ativado por uma parte da proteína G, vai fazer então com que nós tenhamos uma corrente de potássio hiperpolarizando então a célula, tá? Hiperpolarizando então a musculatura estriada cardíaca. Bom? Então aqui, para resumir, nós temos a acetilcolina com seus receptores e os mecanismos de ação de cada um deles. Então o nicotínico ganglionário e muscular aumenta a entrada de sódio, por isso produz um potencial pós-sináptico excitatório que é muito rápido com a entrada de sódio. E os muscarínicos são do tipo M1, 2, 3, 4 e 5, né? O M1 ativa a fosfolipase C aumentando IP3 e diacilglicerol, com isso aumentando o cálcio e diminuindo então aí a corrente, né, ou a passagem de potássio, o que ativaria a célula. E o M2 inibe, né, por ativar então a adenilato ciclase, diminuindo então o AMP cíclico. Essa inibição da adenilato ciclase então faz com que diminua da célula um segundo mensageiro importante, que é o AMP cíclico, né? E com isso nós temos então um aumento, né, da corrente de potássio, levando ao potencial pós-sináptico inibitório, né? O que faz com que nós tenhamos uma diminuição no influxo de cálcio para dentro dessas células que são ativadas, tá certo? O M3 é igual ao M1, aumentando o GMP cíclico. O M4 é igual a M2, também inibitório, e o M5 também é um estimulador muito parecido com o M1. Já quanto à noradrenalina, os mecanismos de ação são os seguintes, tá? Esses mecanismos são, para a alfa-1, ativando fosfolipase C e com isso aumentando IP3, diacilglicerol e o cálcio intracelular, né? E o alfa-2 inibindo a adenilato ciclase, reduzindo o AMP cíclico. Com isso, então, diminuindo a atividade intracelular por diminuir um segundo mensageiro importante que é o AMP cíclico. Já a beta-1 ativa a adenilato ciclase quando é ativado, ou seja, quando a noradrenalina se liga ao receptor do tipo beta-1, ele leva à ativação de uma proteína G, que leva então ao aumento da atividade adenilato ciclase, levando a uma maior produção de AMP cíclico, né? Pela quebra do ATP, formando o AMP cíclico e com isso aumentando a concentração de cálcio intracelular. E beta-2 também ativa a adenilato ciclase, aumentando o AMP cíclico. Então essa aí, de um modo geral, a ação da acetilcolina e da adrenalina sobre seus respectivos receptores, tá? Isso é uma informação que depois, conjugada com a ação de fármacos, medicamentos, nós vamos conseguir entender como é que cada um desses fármacos podem agir sobre diferentes órgãos e sistemas, modulando a atividade desses receptores, né? Deixar claro para vocês aqui que a ação do sistema nervoso simpático, assim como a ação do sistema nervoso parasimpático, ela é uma ação de modulação sobre cada um desses órgãos aqui. Porque os órgãos que são órgãos-alvo, eles já têm uma atividade intrínseca específica. E, por exemplo, no caso da ação do sistema nervoso simpático do neurônio pós-ganglionar sobre a musculatura estriada cardíaca, provocando taquicardia, ele, na realidade, o sistema nervoso simpático promove uma ação extrínseca, ou seja, uma ação de modulação dessa atividade que já existe independente do nervo ou da inervação autonômica, né? Então, se nós isolarmos a inervação autonômica simpática, o coração continua com a sua atividade intrínseca, né? Sem depender da atividade autonômica sobre a sua atividade. Se nós, então, estivermos com uma ativação simpática aumentada, nós teremos taquicardia, porque, como eu disse anteriormente, o sistema nervoso simpático, ele, de um modo em geral, ele é relacionado nos livros, nos vídeos que vocês forem assistir, a um sistema que serve ou que atua muito bem para luta e fuga, ou fuga, né? Ou seja, numa situação de estresse em que eu preciso muito da utilização da musculatura estriada. Mas não necessariamente só nessa situação, tá? Todo o sistema nervoso simpático funciona no dia a dia, mantendo o seu tônus para que a gente possa manter a homeostase e continuar, então,
regulando todos os processos que são vitais à nossa existência e à nossa vida, né? Mas aqui só como exemplo, né, mostrando que ativação do sistema nervoso parasimpático leva à dilatação pupilar, causando então a midríase, né? Se nós tivermos uma ação direta sobre o pulmão, nós teremos broncodilatação, dependendo da situação, broncoconstrição, mas de um modo geral é broncodilatação. Por que isso? Numa condição em que eu preciso lutar ou fugir, eu preciso, como eu disse, aumentar a disponibilidade de energia. Para isso, então, é preciso que ocorra um equilíbrio entre os líquidos corporais e todo o sistema circulatório. O coração, então, passa a bombear com mais força e com maior frequência, né, batendo mais rápido. Os líquidos que estão, por exemplo, no trato gastrointestinal, né, os líquidos extracelulares, eles são desviados para o sistema circulatório. E com isso, nós aumentamos a chance de uma maior circulação de moléculas de glicose, de uma maior saturação de oxigênio, para que isso possa chegar, por exemplo, até a musculatura, onde de fato nós vamos precisar, né, produzir resposta, né, com contração muscular. E inerente a tudo isso aí, nós vamos ver então que nós vamos diminuir no trato gastrointestinal, como é mostrado aqui pelo estômago, a secreção gástrica com uma ativação simpática. Nós vamos inibir a secreção pancreática, produção de glicose hepática vai aumentar, né? Vai haver, então, um aumento da secreção de epinefrina e norepinefrina, mas principalmente epinefrina, aqui um sinônimo de adrenalina, na medula da adrenal, que será liberada em corrente sanguínea, né? E nós vamos ter, então, controle, aumento da sudorese, né? Porque toda a produção de contração muscular vai gerar calor e, consequentemente, a sudorese vem para equilibrar, então, essa função regulando a temperatura corporal, tá certo? E para que a gente tenha, então, maior aporte sanguíneo chegando nos órgãos internos, como pulmão, coração, né, que vão, de fato, participar dessa batalha aí, dessa necessidade de ativação intensa, ocorre uma vasoconstrição periférica e uma vasodilatação desses vasos mais calibrosos, aumentando, então, aí a nossa capacidade de circulação, né? Então aqui mostrando alguns dos efeitos do sistema nervoso simpático quando ele é de fato acionado e lembrando que ele está sempre mantendo o seu tônus para que a gente possa manter essa regulação basal do nosso cotidiano, da nossa capacidade, né, de realizar as nossas tarefas do dia a dia, tá bom? O sistema nervoso simpático, como eu mostrei anteriormente, ele pode ser ativado de maneira global com a liberação de adrenalina aqui, dessa região adrenal, né, da medula, da medula, né, da glândula, aqui a glândula adrenal, né, também conhecida como suprarrenal, mas a glândula adrenal, aqui tem o córtex da glândula, e lá na medula a produção, então, de adrenalina, ou também conhecida como epinefrina, né, isso é uma denominação americana ou europeia, de adrenalina ou epinefrina, né? E esse neurônio que está aqui, que produz a adrenalina, que é um neurônio simpático pós-ganglionar modificado, na realidade é uma célula conhecida como célula cromafim, que são neuroprodutoras de hormônio, ou seja, são células neuronais pós-ganglionares especializadas que vão secretar 3/4 de adrenalina, em torno de 1/4 de noradrenalina, né? Na corrente sanguínea, e na corrente sanguínea, como um hormônio circulante, essas substâncias vão se ligar aos seus receptores, causando então uma ativação simpática global no nosso corpo, né? Levando então essa resposta que eu citei anteriormente aí, né? Uma descarga adrenérgica, né? Muita adrenalina, pupila dilata, boca seca, vasoconstrição periférica, coração, frequência elevada, respiração também com frequência elevada, entre outras respostas, para que a gente então mantenha uma atividade muscular maior para responder a um determinado tipo de situação que nos coloca, né, numa posição de sobrevivência ou de luta pela nossa sobrevivência. Do ponto de vista da informação neural que sai do sistema nervoso central, como eu disse para vocês, a chegada da informação sensorial, então, ativa esses neurônios que podem já estar presentes
aqui direto da medula, eles estão presentes, mas eles podem ser ativados diretamente na medula, sem a necessidade de uma ativação encefálica, gerando uma resposta que nós já estamos cientes que seria um reflexo, só que nesse caso um reflexo autonômico, gerando então uma entrada sensorial com uma saída de resposta autonômica reflexa, né? Vou dar alguns exemplos mais adiante. Mas essa conexão, então, desse neurônio que sai aqui, que é o pré-ganglionar, sobre o neurônio pós-ganglionar, ele pode acontecer em diferentes níveis aqui, nesses ramos ou nesses gânglios colaterais ou paravertebrais aqui na medula, né? Então pode acontecer na saída da própria vértebra, ou ela pode acontecer tanto acima, tanto na vértebra acima quanto na vértebra abaixo, ou essa conexão pode acontecer ainda num gânglio colateral, né? Não precisa ser necessariamente nos gânglios simpáticos paravertebrais, aqueles que se alinham com a coluna vertebral, né? Mostrando então que a saída da informação pré-sináptica aqui, ou pré-ganglionar simpática, ela pode acontecer nesses gânglios paravertebrais, né? No mesma altura aqui dessa vértebra de onde ela parte originalmente, ou mais acima ou mais abaixo, ou está em gânglios colaterais, tá? Quanto ao sistema nervoso parasimpático, como eu já disse, ele tem uma função, então, que seria mais voltada para um controle de repouso ou digestão, ou seja, que não levasse em consideração nenhum estado de emergência, da produção de energia ou de uma ação, né, emergencial. Então aqui nós estamos vendo, por exemplo, né, o rapaz trabalhando aqui sobre a mesa dele lá, e aí dá aquela cochilada. É muito comum, quando nós vamos assistir, principalmente assistir uma aula depois do almoço, em dias quentes, né? Depois de uma boa refeição, daquele sono, aquela preguiça, né? Por que isso? Porque ao contrário do que acontece no simpático, no parasimpático nós temos o quê? Redução da frequência cardíaca, broncoconstrição, mas mais importante, aumento da secreção gástrica, aumento das secreções no trato gastrointestinal, que agora retiram da circulação parte do líquido e levam isso para o trato gastrointestinal, e uma vasodilatação periférica que faz com que nós tenhamos uma queda de fato de pressão arterial, levando então a esse momento, né, de preguiça, esse momento de moleza, como a gente pode perceber depois de uma boa refeição num dia quente, por exemplo. Então, mostrando aqui para vocês, tanto no processo digestivo quanto no processo de repouso ou de descanso, né, nós temos uma maior atividade parasimpática. O tônus parasimpático, então, também vai levar a uma atividade sobre a pupila, mas nesse caso uma resposta de contração ou constrição, né, pupilar, chamada de miose. Só lembrando aqui que tanto no simpático quanto no parasimpático, lá na pupila, nós temos contração muscular. Só que num caso, a musculatura leva à abertura e no outro à constrição, mostrando então que nós temos um efeito, né, antagônico fisiológico. Então, levando ao fechamento, né, a constrição pupilar. Nós temos aumento da secreção salivar. Então, no momento em que nós já começamos a pensar na nossa alimentação, essa ativação parasimpática leva a uma salivação copiosa, né? Nós temos uma redução do batimento cardíaco, nós temos um aumento do peristaltismo com aumento da secreção gástrica, da secreção biliar, o peristaltismo, ou seja, toda atividade de contração no sistema nervoso entérico, que eu vou mostrar para vocês mais adiante, né, tem um aumento com atividade parasimpática, tá? E diante, então, dessa atividade parasimpática, nós podemos ter, como eu já disse, na divisão entérica, lá no chamado sistema nervoso entérico, uma modulação da atividade do trato gastrointestinal, né? Eu vou passar rapidamente aqui sobre a divisão entérica, que compõe o sistema nervoso periférico, né? Mas que é inervada. A divisão entérica, ela foi descrita quando começaram a estudar, então, o tubo, né, o trato gastrointestinal, e eles perceberam que existia uma vasta, uma rica quantidade de neurônios dentro das camadas, né, que formam o tubo do trato gastrointestinal.
E o que eles perceberam é que de fato existiam os chamados plexos, os conjuntos, né? Dois plexos importantes. O plexo mioentérico, uma rede de neurônios que fica entre as camadas musculares, e um plexo submucoso, né? Que fica aqui entre a camada muscular e a camada mucosa, cada um com uma atividade específica, uma função específica, que vai ser discutida propriamente durante o curso de Fisiologia do Trato Gastrointestinal, ou Fisiologia Digestória, mas que é importante que nós entendamos que a divisão entérica também recebe uma inervação rica pelo simpático e parasimpático, né? E que todos esses neurônios que compõem tanto o plexo mioentérico, ou conhecido como plexo de Auerbach, ou plexo de Meissner, ou plexo submucoso, né? Esses dão então uma atividade intrínseca própria do trato gastrointestinal, que podem então, por sua vez, ser modulados pelo sistema nervoso autonômico, né? Com atividade parasimpática aumentando então esse tônus, essa atividade de motilidade e de secreção no trato gastrointestinal, enquanto que uma atividade simpática com a liberação de noradrenalina leva a uma diminuição do tônus, né, ou da atividade tanto motora, né, de contração muscular, quanto de secreção no trato gastrointestinal, né? Então aqui só mostrando rapidamente os dois plexos e as inervações, tanto simpática quanto parasimpática. O tronco simpático, então, faz uma conexão sobre um gânglio autonômico, enquanto que a inervação parasimpática, tanto lá no bulbo quanto na medula, fazem conexões já diretamente sobre o trato gastrointestinal, nos neurônios, então, que estão lá nos plexos, né? Liberando, por sua vez, então, acetilcolina, que leva a uma modulação da atividade, né? Ou de contração, nesses neurônios que são mais neurônios motores aqui entre, né, as camadas musculares, quanto do plexo submucoso, que leva, então, a uma atividade um pouco mais de secreção sobre essas células exócrinas aqui, né, tanto endócrinas quanto exócrinas, mas uma atividade mais de modulação de secreção, enquanto que o plexo mioentérico regularia com seus neurônios uma atividade mais motora no trato gastrointestinal, né? Nós vamos ter depois chance de discutir isso nas disciplinas de fisiologia, vendo um pouco mais dessa atividade sobre o sistema nervoso entérico. Seguindo em frente, então, o que nós vimos até agora foi que a estimulação parasimpática e a estimulação simpática, de um modo em geral, nós podemos dizer que elas têm respostas ou ações que são antagonizadas umas pelas outras, né? Enquanto o parasimpático na íris, né, na pupila, produz miose, na estimulação simpática, midriza ou aumenta o relaxamento, né? Aumento, então, da pupila. Nós temos, então, aumento da salivação copiosa com ativação parasimpática e uma salivação mais viscosa com uma menor secreção com estimulação simpática do que com a parasimpática. No trato gastrointestinal, quando eu falei com vocês que ativação parasimpática relaxa os esfíncteres, aumenta a motilidade, no simpático nós temos o fechamento, a diminuição da motilidade, né? Nós temos, por exemplo, aqui na bexiga a contração ou o esvaziamento, quando nós temos estimulação parasimpática, e o relaxamento para o enchimento, né, quando nós temos a estimulação simpática. Então, parasimpática é propícia ao esvaziamento, enquanto que o simpático ao enchimento. Coração, estimulação parasimpática diminui a frequência, bradicardia, estimulação simpática leva então ao aumento taquicárdico. Se nós olharmos então cada uma dessas ações aqui, nós vamos ver que quando nós precisamos reagir a uma determinada ação emergencial, todos esses órgãos e sistemas aqui estarão preparados para isso, enquanto que na parasimpática é justamente o contrário, uma situação de repouso ou de digestão, né? E eu mostrei para vocês lá que nós temos também um balanço dessas duas atividades em relação a uma aproximação entre, por exemplo, machos e fêmeas, né? Que pode levar não só ao enrubescimento da face, mas leva também
a uma ativação, por exemplo, parasimpática levaria a uma ereção peniana no homem, e enquanto a simpática ao processo de ejaculação, né? E lembrando que, por exemplo, nos vasos sanguíneos nós não temos inervação, de um modo geral, não temos inervação parasimpática para regular o relaxamento ou o aumento de contração causando vasoconstrição. Nós temos sim um tônus simpático que leva a essa vasoconstrição, né? Nas respostas em que nós temos a vasoconstrição periférica e o vasorelaxamento periférico, nós temos uma pequena ação, que é uma ação indireta do parasimpático, levando a uma ação sobre células que vão produzir óxido nítrico e, por sua vez, então, propiciar ao relaxamento desses vasos, né, causando, então, uma vasoconstrição periférica também pela atividade indireta da estimulação parasimpática, mas não sobre os músculos desses vasos, mas sobre células que vão produzir óxido nítrico, levando a um relaxamento desse tecido, certo? Então nós temos aqui a localização de alguns desses efeitos fisiológicos dos receptores colinérgicos, por exemplo, nicotínicos e muscarínicos, desculpem. Nós vimos que na membrana plasmática de neurônios, tanto pós-ganglionário simpático como parasimpático, nós temos nicotínicos. Lá naquelas células da medula adrenal que produzem adrenalina também, receptores nicotínicos. E nas fibras musculares nós já tínhamos visto também que nós temos esses receptores nicotínicos, todos eles levando a uma excitação, ou nesse caso da adrenalina, a secreção de adrenalina pelas células cromafins, tá certo? Já os receptores muscarínicos, eles são presentes nos órgãos efetores, né, que são inervados pelos neurônios pós-ganglionares parasimpáticos, não dos simpáticos, né? Em alguns casos, excitação, em outros, inibição, porque depende do tipo de proteína G acoplada ao receptor muscarínico. E aqui nós temos um exemplo que foge ao padrão, que no caso das glândulas suboríparas, elas são inervadas por neurônios pós-ganglionares simpáticos, que também são colinérgicos, e o receptor muscarínico leva ao aumento de sudorese. Então, nesse caso, o neurônio é simpático, mas não libera adrenalina, é uma exceção, né? No caso do aumento da sudorese, nós temos ativação de receptores muscarínicos, que por sua vez, então, são ativados por acetilcolina, que são liberadas, né? Acetilcolina liberada por neurônios pós-ganglionares simpáticos colinérgicos. Quanto aos receptores alfa-adrenérgicos, né? Os do tipo alfa-1 são muito presentes na musculatura lisa dos vasos sanguíneos, né, que suprem glândulas salivares, a pele, as membranas mucosas, rins, vísceras de um modo geral no abdômen, os músculos do esfíncteres do estômago e da bexiga, levando a uma excitação e contração, né, causando então vasoconstrição. No caso da pupila, é uma contração de um músculo que leva à dilatação pupilar e fechamento de esfíncteres, né? Temos também algumas glândulas salivares, como eu mostrei para vocês, que podem ter uma salivação mais copiosa, mais grossa, que leva muito mais à secreção de potássio e de água, e nas sudoríparas das palmas das mãos e nas plantas dos pés, levando ao aumento de sudorese, tá? Nas plantas, na palma da mão e planta dos pés. Enquanto que alfa-2, né, principalmente em fibras musculares lisas de alguns vasos sanguíneos, né, levando a uma inibição ao relaxamento dos vasos mais calibrosos, né? Então, enquanto eu tenho em vasos mais calibrosos uma relaxação, um relaxamento pela atividade alfa-2, né, eu posso ter, então, em alguns lugares, algumas ações que vão levar a vasoconstrição periférica, mas não pela ação de alfa-2, né? Temos também ação sobre as ilotas pancreáticas, ou seja, presença de alfa-2 com liberação de noradrenalina lá no pâncreas, secretando insulina pelas células beta, né? Então isso aí, quando alfa-2 é ativado por noradrenalina, né, nós temos diminuição da secreção de insulina. Um efeito, então, simpático sobre ativação, né, da secreção de insulina, porque simpático não tem que fazer com que não nos
ativaria uma via que eu tivesse que aumentar a quantidade de glicose nos tecidos, ou seja, eu não posso recolher, né? Eu preciso, na verdade, da glicose disponível. Eu preciso da glicose circulante, eu preciso levar a glicose para os tecidos musculares, né, esqueléticos, para que a gente possa executar, então, contração muscular. E não secretar insulina e fazer com que a insulina possa ser armazenada, tá certo? Então, no sangue também eu tenho ativação de alfa-2, levando à agregação plaquetária, né, formando, então, o tampão plaquetário quando nós temos, por exemplo, um caso de alguma lesão ou sangramento. Beta 1, beta 2 e beta 3 são os receptores beta-adrenérgicos, que também têm subfamílias, como eu mostrei para vocês lá, mas de um modo geral, beta 1 nas fibras musculares cardíacas, levando a uma excitação com aumento de força e frequência. Nos rins, as células justaglomerulares ativadas por beta 1 levam à secreção de renina, e por sua vez depois vai controlar todo o processo de secreção de hormônios, né? Lá na glândula hipófise posterior, controlando então a secreção de hormônio antidiurético, nas células adiposas, levando a uma degradação de triglicerídeos, liberando ácidos graxos para o sangue, promovendo então um aumento de energia já circulante, né? Beta 2 nos músculos lisos, principalmente das vias respiratórias, e nos vasos sanguíneos que suprem coração, músculo esquelético, tecido adiposo e fígado, né? O que eles vão fazer? Relaxamento, aumentando então o aporte sanguíneo para todos esses órgãos aqui e tecidos, para que eu possa ter então uma chegada, um aporte maior de energia, né, a esses músculos aí num momento de atividade simpática, né? No músculo ciliar do olho eu levo a uma inibição, um relaxamento. No caso dos hepatócitos, no fígado eu tenho aumento da degradação de glicogênio, ou seja, glicogenólise, quebrando glicogênio em glicose, liberando então essa glicose para a circulação, para que ela possa ser utilizada como energia. E beta 3, principalmente em tecido adiposo, no caso da produção de calor, né, gerando então a famosa termogênese e produção de calor aí, queimando mais energia, tá? Então esses seriam os resumos. E para fechar então o nosso papo hoje, eu deixo para vocês, né, o homem do hexametônio. O hexametônio é uma droga que se liga aos receptores nicotínicos ganglionares, e eu deixo aí a leitura para vocês, para que vocês possam observar qual seria o efeito de um bloqueio ganglionar da ação do hexametônio, então bloqueando a ação sobre a conexão pré-ganglionar sobre o neurônio pós-ganglionar, seja ele então por ser um bloqueador, o hexametônio nicotínico ganglionar, simpático ou parasimpático, nos trazendo então aí, né, uma descrição do que seria o homem do hexametônio, para que vocês possam ter uma ideia do quão importante é a regulação da homeostase do sistema nervoso autônomo ou das respostas neurovegetativas para o nosso corpo, para o nosso equilíbrio, para a nossa vida, né, de um modo em geral. Tá? Eu agradeço a atenção de vocês, bom estudo, boa leitura, um grande abraço a todos e muito obrigado.